Olá, tudo bem com você? Começa hoje mais um webinar Chama no Papo. E eu vou falar para vocês, hein? O bate-papo de hoje. Eu sei que eu sempre começo as minhas apresentações falando sobre isso. Mas de verdade, eu tenho certeza que você vai adorar o bate-papo de hoje. Por quê? Porque o tema de hoje é Descomplicando a mídia paga, desafios e soluções no cenário atual. Olha que maravilha, que tema bacana pra gente fazer um bate-papo. Mas antes, compartilhe aí o nosso, já avisando, né? Lembrando você, compartilhe o nosso vídeo aí, se inscreva aí no nosso canal, lá no sininho para você acompanhar os próximos webinars que a gente está construindo muito bacana. E aí, antes, eu vou chamar aqui o Super Vinícius, que está comigo aqui para esse bate-papo. E aí, Vini? Maravilha! Estamos aí, cara. Mais um webinar, chama no papo. Chama no Para papo. quem não me conhece, eu sou Vinícius Lúcio. Para quem me conhece, eu continuo sendo Vinícius Lúcio. Piadinha fácil de stand-up, né? Diretor de marketing e vendas da Agência Incandescente. Aqui para esse bate-papo de tráfego pago, que é sempre uma temática que talvez ela está aí no nosso top 3 ou top 5 dos assuntos mais comentados da rede, né, Mais Doug? comentados, Vini. Eu vou te falar que em toda rodinha aí de bate-papo, conversa com a galera, automaticamente a galera fala: Poxa, do que você trabalha, Douglas? Eu trabalho com marketing digital. Cara, que bacana. Me diz uma coisa: como é que funciona a mídia paga? Cara, churrasco, bate-papo entre amigos. É sempre mídia paga. E cada vez mais a galera quer saber um pouco mais. Então, tá aí a oportunidade. É hoje. É hoje. Hoje é o dia. Show de bola! Boa. E aí, temos objetivos traçados para esse webinar de hoje, não temos não, Doug? Temos, meu amigo. Hoje, qual que é o objetivo do nosso webinar? Discutir mudanças do cenário aí da mídia paga, né? Uhum. Analisar os principais desafios e compartilhar as melhores práticas para alcançar resultados. Ai, mas Olha eu aí, ó. acredito que a gente precisa pôr mais tempero, né? Mais Ah, sustância nesse caldeirão aqui para a sim. gente discutir esse tema, hein, cara? Exatamente, cara. E aí, quem que a gente vai chamar no papo, Tem hein? uma pessoa aí que fera em mídia paga, dá aula sobre mídia paga. Então, vamos chamar? Eu Ah, ouvi dizer que ah. Pedro Sobral aprendeu muito com ela. O Cara, Pedro Sobral é discípulo dela. de verdade, um dia o Pedro Sobral foi pagar uma conta que eu vi um vídeo dele e sem querer, caiu a foto da Letícia como santinho da carteira Ah dele. lá, é isso aí. E aí, Lê, seja bem-vinda mais uma vez com a gente aqui. Oi, pessoal, prazer estar aqui. Quem dera, né? Será mesmo? Podemos ser mais Ah, ou menos melhores amigos, talvez? Quem Aí, tá sabe? ótimo, né? Tá bom já, bom pra caramba ali, mas eu ó. sei que caiu a foto escrito santinho lá e era É, a Letícia, ele hein? não tira da carteira, Não não. tira da carteira. Show de bola, Lê, Faltou só a obrigado, viu? camiseta hoje subida, Ah, é né? Não tô de verdade, né? uniforme. Pois Não, não tem é, problema, pois não tem é. problema. Depois vai que ele pede royalties, né? Vai que É. vídeo viraliza, aí o webinar bomba, ele fala, pô, eu Ah, quero e aí, royalties e tal, Letícia, né? compartilha aí a porcentagem. Show de bola, Lê. Isso aí, hoje Manda a lá. ideia é a gente fazer essa discussão sobre tráfego pago, né? Trazer Sim, muito desse desafio da mídia paga, que as empresas sempre, né, Doug? Realmente, sim. o que que você comentou na abertura é um fato. As pessoas querem saber, querem perguntar e tudo mais. Eu sou um cara que gosto muito dos investimentos multicanais, né? Então eu gosto de tráfego pago, sempre incentivo que a galera faça o tráfego orgânico, a construção, produção de conteúdo, mas realmente o tráfego pago é ali o top 3 dos Sim, assuntos que as pessoas mais querem entender, querem sim. tracionar essa estratégia, é fato, né, E cara? é bacana que, poxa, estamos no marketing há mais de 15 anos, né? Assim, lá atrás era muito o que é Instagram, o que é Facebook, redes sociais, e com o tempo a galera foi entendendo um pouco mais, e aí o Pedro Sobral tem um pouco de culpa também, num belo trabalho, uma Responsabilidade nisso, é. responsabilidade, né? Um belo trabalho que ele faz aí, e a galera foi entendendo um pouco mais, querendo entender um pouco mais o como funciona o tráfego pago, né? E aí, por isso, acabam perguntando bastante sobre esse assunto. Show de bola, a gente deixou umas temáticas aí, Lê, pra gente começar e ó, a palavra tá contigo, né? Queria que você trouxesse já os primeiros comentários desses 3 blocos aí de conteúdo que a gente deixou no slide, porque são dores e dúvidas que as pessoas realmente nos procuram e nos perguntam com bastante frequência.
Isso aí, eu escuto bastante isso, né? Eu tô na gestão de tráfego, que não existia gestão de tráfego, né? Como vocês mesmos falaram, Pedro Sobral trouxe essa profissão que não existia, era mídia paga, nem tinha nome Nem tinha antigamente. nome. Quando eu comecei a realmente fazer os primeiros anúncios, não havia profissão ainda, né? Depois profissionalizou e tudo mais. E aí a gente trouxe, tem essa primeira temática aí de como tá difícil ter resultados do que era alguns anos atrás, né? Antes ninguém anunciava, ninguém fazia nada, nem sabia o que estava fazendo, basicamente. E aí a concorrência aumenta, vem pandemia, vem muita gente no mercado, né? Todo mundo fala até que a profissão está escassa, que tem muito gestor de tráfego por aí. Mas e aí, o resultado, né? Que era muito mais barato antigamente, muita coisa mudou e realmente. Muita coisa mudou, mas principalmente o que é mais importante a gente analisar é o comportamento do usuário mudou. Às vezes não foi a mídia que mudou, não é a forma de anunciar, né? Muita gente fala sobre mídia paga, muita gente vê mídia paga, anúncios online, a gestão de tráfego como uma mágica, como uma solução para o negócio. Nossa, eu vou quebrar, não, eu vou contratar a mídia paga e aí tudo vai mudar. E não é aí que acontece. E às vezes acaba terminando de quebrar, mas a culpa não é da mídia paga. Então, o que a gente precisa, antes de mais nada, é entender o conceito de mídia paga, de anúncios online e a importância. Porque sim, é importante, a gente sabe que mídia paga, como o nome já diz, eu tenho que pagar, eu tenho que colocar É, investimento para acontecer. E é por isso que tem essa expectativa tão grande em relação aos anúncios online, aos resultados que ele pode dar. Mas trazendo esse primeiro tópico inicialmente para a gente entender, se é mais difícil ou não conseguir resultados do que antigamente, do que quando começou. Sim, é mais difícil, porque hoje a gente está com um mundo muito mais concorrido. Antes da pandemia, a gente não tinha tantos negócios no digital. A uhum. gente ouvia muito falar, tem que ter um perfil no Instagram, eu tenho que anunciar, mas às vezes o boca a boca, a indicação ou visita na loja era o que mais trazia resultado. E o comportamento do usuário mudou depois da pandemia. Muita gente compra online, muita gente tem a decisão de compra do online, às vezes compra na loja física, mas foi impactado primeiro no online, num vídeo, num anúncio. O anúncio ele é responsável, ele é um meio, né? A mídia paga é um meio e não um fim. E aí que a gente tem que entender o comportamento do usuário. Não adianta simplesmente eu subir qualquer anúncio, qualquer vídeo para qualquer pessoa e eu achar que o resultado da minha empresa vai mudar de um dia para o outro. Existem muitas estratégias por trás, às vezes tempo de maturação, porque a gente tem os tais do algoritmos que todo mundo fala por aí do orgânico, existe no pago também. Existe uma estrutura, existe o que dá certo, um direcionamento correto. Então, não é simplesmente sair apertando qualquer botão, anunciando para todo mundo e falando com todo mundo. E aí, isso diz muito sobre o marketing como um todo, né? Tá como um funil que o Vini falou, de orgânico, de e-mail, depende do que eu estou estruturando. Eu preciso, antes de mais nada, entender da minha persona, o comportamento do usuário. Então, sim, é mais difícil porque eu tenho mais concorrência, mas não é impossível. Os principais desafios hoje que a gente encontra nos anúncios online é exatamente isso. Eu entender com quem eu estou falando, por que eu estou falando e o que eu estou oferecendo. Não é nenhum investimento. Lógico que não adianta não investir quase nada e só rasgar dinheiro. Eu preciso ter uma estratégia. Mas antes de eu chegar no ponto de investimento, eu preciso entender dentro da empresa qual que é o meu objetivo com mídia paga. Ah, meu objetivo é vender mais. Lógico, todo mundo vai responder isso, né? Eu quero vender mais. Lógico, o nosso objetivo final é esse. Mas para vender mais, o que eu preciso fazer? Eu preciso gerar autoridade da minha empresa primeiro? Eu preciso tornar a minha empresa conhecida na região? Eu posso ter uma loja, por exemplo, e ninguém me conhece? Ou eu posso estar num local e eu vender a nível Brasil? Como que eu divulgo isso? Mídia paga tá aí. A mídia paga escala, né? Quando você quer escalar, você escala, você entra com mídia paga. Mas não adianta você escalar se a sua casa não estiver pronta, porque aí o resultado não vem. Né? E aí a gente entra nesse terceiro tópico aqui, de resultado imediato, que é exatamente essa expectativa. Beleza? Já tentei de tudo, agora eu vou tentar mídia paga e eu quero o resultado daqui a um mês. Lê, e aí? Faz mágica aí, muda aqui, muda a vírgula ali, muda o anúncio, faz o que você tem que fazer, mas eu preciso do resultado para ontem. Pode acontecer, não estou dizendo que não pode.
Mas existem estratégias e tempo de maturação de campanha. Existem campanhas, toda essa trajetória que eu já tive em anúncios, em que a gente demorou mais de 3 meses para trazer o resultado. Isso significa que mídia paga estava errada? Não, significa que às vezes o tempo de maturação do meu usuário demora, às vezes ele precisa ser impactado primeiro por um anúncio de topo de funil e depois ele ser impactado por um fundo, e aí o comercial trabalhar esse lead. Veja, existem várias questões no caminho que a gente precisa avaliar. Então, mídia paga, ela traz um resultado mais rápido, desde que eu tenha toda a estrutura pronta e eu entenda com quem eu estou falando, eu tenha um anúncio bem direcionado, ele pode sim trazer um resultado mais rápido, mas não imediato. Eu preciso entender alguns termos, algumas métricas. Uma campanha, ela não nasce perfeita. Eu sempre digo isso. A gente faz uma análise, faz uma estrutura, comparação, analisa concorrente, analisa a palavra-chave, que a gente vai entrar um pouquinho em segmentações, em plataformas, analisa o que eu vou comunicar, criativos, vídeos e tudo mais, mas não significa que uma campanha vai nascer perfeita. Através de métricas dos primeiros resultados, eu consigo olhar para dentro do comportamento e otimizar e trazer mais resultados. Mas no dia a dia, a gente precisa investigar, precisa ter estratégia, precisa entender o conceito como um todo. E esse é o maior desafio da mídia paga, que a gente consiga ter essa calma, vamos dizer assim, para alcançar o melhor resultado. Mas se você... então você está dizendo que se eu quero resultado, eu não visto em mídia paga? Não. Aí, se você não investe em mídia paga, é que você não tem resultado mesmo. Estou ficando confuso. Mas é isso, gente. Basicamente é isso. Mídia paga, ela não é mágica, não é resultado de um dia para o outro, mas ela é estratégia e é ela que vai fazer o seu negócio escalar. Né? Diferente do orgânico, que a gente precisa de um bom tempo, eu só trabalho com aquela audiência. A mídia paga, ela é responsável por mostrar o seu negócio para mais pessoas, como eu até citei. A mídia paga é um meio para você escalar, ela não é o fim, mas ela é um meio. Então, se você não utiliza ela dentro dos seus funis de captação, você está sim deixando dinheiro na mesa. Mas não adianta você simplesmente subir um anúncio, precisa ter estratégia. Tem um ponto legal de comentar, trazendo uma reflexão desses 3 tópicos principais que a gente está utilizando, né, para começar a esquentar esse papo mesmo. E a Lê trouxe, né, essa dinâmica da pandemia como um marco na questão do posicionamento digital e tudo mais. E se você realmente pegar um pouco antes aí, talvez uns 10 anos atrás, as pessoas elas já estavam, né, algumas empresas já estavam interessadas em fazer anúncio de mídia, como muitas empresas estavam interessadas em fazer uma produção de conteúdo ali orgânico SEO. E você via, de certa forma, ainda uma certa facilidade de conseguir alcançar esse ranqueamento. Sim. Né? Talvez um pouco por mais que já era concorrido, ainda era bem menos concorrido. Só que o pós-pandemia, ele exigiu que as empresas realmente fossem todas para o digital. Né? Cara, se você não está no digital, você não tem alcance, você não impacta público. A gente tem uma disseminação muito mais exponencial das redes sociais, né? Não só do Instagram, como aí a entrada do TikTok, o consumo de conteúdo em vídeo através ali do YouTube, os streamings de modo geral. Então a galera vem para o digital como um comportamento de vida mesmo, né? De consumir o digital. E aí o que acontece? Todo mundo quer estar no digital. Então se já era concorrido, agora está ainda mais. Se era difícil ranquear na primeira página, agora está ainda mais, né? Se o custo do clique ele era alto, agora ele está ainda mais, né? E lógico que segmento a segmento, alguns muito mais e outros um pouco mais, mas de modo geral já houve um aumento da concorrência por presença digital, quase que de certa forma ali uma unanimidade em todos os setores, né? Então se já era difícil, agora é mais, né? Se já era esperado um conteúdo relevante, agora é mais. Se o seu site ele tinha que ser bom para uma navegação mobile, hoje muito mais, né? Então, olha como todos os critérios subiram no ranking de qualidade. E o Google, principalmente aí com inteligência artificial e tudo mais, também mudou, né? Com o ChatGPT, também está mais crítico com relação ao conteúdo da tua página, ao copy do teu anúncio. Então, o jogo está difícil para todo mundo. Isso exige que as empresas contem com agências e profissionais
cada vez mais, não só capacitados, mas atualizados. Era essa palavra que eu queria dizer. Não só Boa. capacitados, mas atualizados, de acordo com o algoritmo, com as novas regras, né, o novo formato de indexação. E acho que a gente vai discutir bastante sobre isso daqui a pouco. Mas Boa. realmente o jogo, ele tá, a régua, e o sarrafo está mais alto para quem quer ter presença digital. Boa. É importante você ter comentado isso, Vini, porque como profissional da área, a gente entende os desafios, né? O quanto o profissional em mídia paga teve que correr até mesmo para estudar ainda mais, para ter mais inteligência, automaticamente se atualizar, porque muda o tempo todo. Então isso é muito importante. Então a gente sabe o quanto a gente está correndo para se especializar quanto a isso. Só que o potencial cliente na ponta também, quem contrata a mídia paga, ele também tem que analisar isso, né? Então, a partir do momento que você tira, como a Lei comentou, né? Poxa, minha empresa, ela tá caindo as vendas, faz um tempo que eu não tô conseguindo faturar o que eu faturava no ano passado, vou investir em mídia paga. E aí eu tenho lá o investimento X, que acho que dá, faz algumas pesquisas na internet, vê alguns profissionais comentando, poxa, cara, mídia paga é fácil, é tranquilo, você tem que estar na mídia paga porque até então ele quer vender algo, e aí o potencial cliente ele tira, né, essa empresa ela tira aquilo como a verdade. E aí fala, poxa, legal, tenho X reais por mês, se eu conseguir investir isso, em 3 meses eu tenho o resultado que eu vou conseguir cobrir os últimos 2 meses. Não é assim, né? E aí tem um ponto importante, que eu acho que a Letícia com certeza vai comentar lá na frente, né? Esse consumo, né, da mídia paga, essas empresas que estão entrando na mídia paga, você imagine uma região, ou por exemplo, um estado pequenininho, onde todo mundo vai fazer mídia paga para vender o produto dele ali. Como que será que é essa concorrência? E tem um outro desafio, né? Porque você realmente aqui puxando o exemplo de São Paulo, por mais que você tenha uma densidade populacional maior, você também tem uma oferta muito maior, porque você tem um maior volume de empresas. Eu estava até pensando numa analogia aqui, né? Você tinha uma rua antigamente ali, vamos colocar aí 5, 6 anos atrás, tinha uma rua, você estava de um lado da rua, panfletando, tentando trazer cliente. Do outro lado da rua tinha uma pessoa, panfletando também, tentando trazer cliente. Todo mundo pegava um pouquinho mais de cliente. Só que aí agora todo mundo quer trabalhar nessa rua, porque todo mundo viu que essa rua ela traz cliente para o teu negócio. Sim. Agora você tem 20 pessoas panfletando na rua, só que um faz malabarismo, o outro toca violão e canta música, o seu papelzinho, agora o cara já faz uma dinâmica ali com realidade virtual, realidade aumentada, o outro coloca desconto, o outro dá sobremesa grátis. Cara, todo mundo agora está se posicionando neste ambiente, porque sabe que ali gera cliente, gera receita, e agora você tem uma concorrência muito mais agressiva. Exato. Dá para trazer um pouco esse olhar com relação, seja um Instagram, né, um Meta Ads, um Google Ads, todo mundo quer estar presente ali. Sim. O que diferencia um do outro? Né? Lógico que eu fiz esses exemplos bem caricatos, né, para que todo mundo consiga fazer aí uma reflexão, mas a técnica, né, a capacidade, o investimento, a disponibilidade, são critérios aí que todas as mídias, as plataformas vão levar em consideração para o teu anúncio aparecer. Depois que ele aparecer, você ainda tem que conquistar o usuário. Você só conquistou a posição, agora você tem que conquistar o usuário. E aí a jornada é longa. Olha a responsabilidade Cara, do total, profissional né? nessa área. Vamos Exato, mergulhar, e até Lê? Diga. O que o Vini comentou, só um ponto, é importante a gente sempre levar em consideração que a concorrência não é só meu concorrente direto. A gente Exato. lida com esse concorrente aí da rua e com os de casa também, né? O comportamento do usuário mudou, então o dia a dia é corrido, às vezes uma pessoa específica, depende do anúncio, ela vê, gostou, abriu lá o site. A mãe gritou, saiu correndo, esqueceu de converter e foi embora. Chegou o e-mail importante lá, o cara foi resolver um BO do negócio. Cara, isso aqui eu vejo depois, né? Acabou. Já alguém chamou, entrou na reunião, foi, perdeu. Concorrência tá grande em todos os sentidos. E a gente separou, né, alguns blocos aqui para que a gente possa passar por essa temática de mídia. E a primeira é essa, né? Erros comuns de tráfego pago. E aí, Lê? A gente separou alguns tópicos, né? Mas quais são esses erros comuns que você enxerga no tráfego pago?
Vamos na prática, quem ainda não pegou papel e caneta, já vamos anotar para olhar os anúncios, se já faz e se não faz ainda, tem que analisar esses pontos com atenção, né? Primeiro ponto, que é aquela coisa, que se a gente fala com todo mundo, eu não falo com ninguém. Eu preciso entender quem é a pessoa que vai comprar. Antes de mais nada, eu preciso entender com quem eu vou falar. Por quê? Se eu vou subir um anúncio genérico e o meu anúncio parece um anúncio, eu não vou ter resultado. O maior desafio do tráfego pago, principalmente em ferramentas de atenção, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é o Meta, que é o LinkedIn, o meu anúncio ele não pode parecer um anúncio, porque o usuário já está acostumado. Ah, é um anúncio, vou sair, vou passar. Está querendo vender, eu preciso me conectar com a minha audiência. Esse é o maior segredo e também erro do tráfego pago, né? Então, se eu não tenho uma segmentação correta, eu não falo com o meu público, eu não defino com quem eu vou falar e eu falo com todo mundo e eu não vendo, eu não tenho resultado. Definir o orçamento de uma maneira errada, onde eu começo a minha estrutura pelo orçamento, pode ser que eu não tenha o resultado que eu espere. Porque a gente tem sim o mínimo de investimento por plataforma, que é direcionado, mas se eu não tenho um objetivo claro, eu não consigo distribuir esse orçamento. Né? Então, eu tenho R$ 2 por dia para anunciar, eu posso? Não pode. O objetivo e metas é importante nisso, né? Então, olha, meu objetivo com os anúncios online é vender 200 milhões em tanto tempo. Ok, você tem uma meta. Agora a gente vai tracionar a estratégia, dividir seu orçamento e entender se isso é possível e quais são os caminhos possíveis. Porque para vender, talvez eu tenha que abordar topo, meio e fundo de funil. Já são 3 tipos de campanha. Quanto que eu preciso investir em cada campanha? Quantos públicos eu vou ter em cada campanha? Então, não é só um anúncio. Então, eu preciso definir minhas metas, para aí sim eu definir um orçamento disponível e qual vai ser a estratégia. E a partir da estratégia, com quem que eu vou falar, qual que é a forma que eu vou falar. E depois disso, que eu subi um anúncio, não é só subir. Eu preciso acompanhar o desempenho e ajustar as campanhas. Eu subi a campanha hoje, Lê, amanhã não vendeu, eu paro ela? Não, calma. A gente precisa entender que o comportamento de usuário, uma métrica básica, muda dentro de 7 dias. O que você faz hoje, você não faz amanhã. Não necessariamente você faz amanhã. E o que você compra hoje, você não compra em 7 dias. Então, 7 dias é o mínimo. Eu subi uma campanha, eu preciso de pelo menos 7 dias para tomar alguma decisão, né, assertiva ou não. Lógico que existem variáveis. Subir uma campanha de um evento daqui 3 dias. Eu não tenho 7 dias de otimização. Mas, de uma maneira geral, né, quando eu quero uma campanha sólida, eu preciso de pelo menos 7 dias de análise. Aonde eu vou acompanhar o meu clique, quanto que eu estou pagando por esse clique, quantas pessoas estão vendo o meu anúncio, quantas estão clicando, quantas estão acessando a página, quantas estão convertendo, em qual parte do funil eu vou precisar otimizar o meu anúncio, né? Onde que está o erro do meu anúncio? Está no meu público? Está no meu criativo? Está na minha página de destino? O que eu preciso otimizar? Está na minha palavra? Eu quero vender e eu estou anunciando com uma palavra de topo de funil? Aonde que eu estou ajustando? Os criativos, mesma coisa. Não pode ser fraco, não pode ser um criativo só de venda, onde eu tenho ali, né, escancarado o valor do produto e é isso, e eu não gero valor, né, no caso. Eu tenho preço, mas eu não gero valor. Então, a concorrência está grande, existem muitas coisas que a gente precisa pensar. Então, de uma maneira geral, se você não tem um público bem definido, você não tem uma meta definida, não tem um orçamento mínimo ou máximo para trabalhar, não olha para suas métricas e não pensa em como você vai se comunicar com a sua audiência, esses são os seus principais erros e os motivos de não estar gerando resultado através do tráfego pago. E aí, Douglas, você já pegou casos assim? Caíram no colo aí, falou assim, ó, cara, tô lá, tô fazendo, tentei sozinho, tentei com uma pessoa que falou que talvez ia ajudar. Demais. Tem muitos casos que eu tentei sozinho, tem casos que eu já tive um profissional, mas o que mais tem, Vini, é a questão do investimento. Boa. Isso daí é algo assim que acontece muito. Porque até então ele já tem, como eu comentei, uma verba estipulada, né? E aí, nós como profissional, a gente já consegue compartilhar com o cliente falando assim, olha, essa verba, pro seu objetivo, a gente tem que dobrar essa verba. Não vai dar. E aí entra,
por uma linha que a Letícia comentou muito bem, que é explicar para ele a palavra-chave, que isso também é algo que não é tão assertivo logo no começo, porque a gente entende mais ou menos qual é a palavra-chave que a gente vai utilizar, mas ao mesmo tempo, a gente sempre vai para a palavra-chave que a gente entende que vai chegar exatamente no produto que a gente quer vender. Só que existe concorrência muito alta, e a Letícia vai falar muito bem sobre isso depois. O preço dessa palavra-chave, né? O investimento em cima dessa palavra-chave e a quantidade de busca que é menor. Olha quantos desafios na ferramenta a gente encontra para assim chegar nessa geração de lead que até então. E aí a gente conversa muito, a Letícia, a gente participa de muitas reuniões também, e a Letícia fala: eu preciso de no mínimo 15 dias para analisar esse início de investimento. Então o cliente entende que em 15 dias, cara, ele já vai ter o potencial lead, ele já vai estar vendendo e tudo mais. Então são vários desafios, assim, importantes. É uma construção, né? A gente sabe disso, né? O processo de presença digital de modo geral, e aqui a gente está falando de mídia que está muito ligado diretamente à grana, né? Sim. Ao investimento que é colocado em cima da campanha. Por isso que talvez ele cria uma certa ansiedade ali no cara, né? Porque ele sabe que a gente está falando de investimento de dinheiro, então tem uma responsabilidade grande por parte do gestor de tráfego, por parte da agência que está operando isso, mas não adianta, né, cara? A gente realmente precisa ter esse processo de construção de público, de criativo, de segmentação, Exato. de orçamento dedicado à palavra, como a gente vai, né, depois falar um pouquinho mais. São desafios, são erros muito comuns que a Letícia já foi trazendo e abordando, para que você já saia daqui sabendo que essas você tem que contornar, tem que superar, não dá para cair nessas pegadinhas aqui, né? Você falou algo muito legal, porque, e aí você que tá assistindo o nosso webinar, né, e anotando, né, esses erros, poxa, quando você for falar com um profissional, já traz esse olhar, né, já vai preparado para essa reunião. Olha, o que eu tenho para investimento é X. Cara, você consegue trazer, e aí falando de Google, né? Você consegue trazer aí um levantamento das palavras-chave? Isso já é algo que a Incandescente já faz. Sim. Então a gente já, nos primeiros bate-papos com o cliente, a gente já compartilha com ele as palavras-chave que a gente pode trabalhar e quanto custa, e aí em quanto tempo esse anúncio vai durar em cima do investimento que ele tem. Então a gente já consegue trazer. Então anota aí. Quando você for falar com um profissional, já coloca isso na mesa, que é muito importante e vai fazer muita diferença para você no bate-papo com ele. Vamos puxar o próximo tópico aqui, porque agora a gente vai começar a construir, né? Vamos construir agora. Puxando aí o próximo. Letícia, tá com a gente? Oi. Tá aí, legal. Próximo passo então, Lê. Primeiro passo para investir em mídia paga. O que você pode trazer pra gente aí, Lê? Basicamente quem quer investir, fazer anúncio, nunca fez, ou fez e não teve resultado, né? Antes de mais nada, como eu falei, a princípio do erro, né? Vamos aprender com o erro que a gente falou e agora vamos colocar em prática. Primeira coisa, qual é o seu objetivo? Não é só aumentar as vendas. Você precisa gerar um lead qualificado, aumentar tráfego no seu site, ser reconhecido na sua região. Qual o seu objetivo? Objetivo definido? Beleza. Em quanto tempo você quer esse objetivo e essa meta? Coloque em números. Por que eu estou falando isso? Mídia paga, apesar de a gente ter todos esses fatores que a gente comentou, é muito baseada em métrica. Então, como que eu sei que a minha campanha está efetiva? Eu tenho o objetivo de gerar 20 leads qualificados em uma semana e eu atingi 10. Ok, não atingi minha meta. Onde está meu erro? É porque eu não estou gerando lead qualificado? É porque o orçamento está baixo? Aí eu consigo fazer os ajustes. Então, antes de mais nada, objetivos e metas. Eu tenho um orçamento que eu consigo fazer testes? Eu consigo ter um orçamento fixo? Eu consigo escalar? Dá para mim começar com um orçamento menor e depois aumentar? Olha, eu só tenho 5 mil para investir. Essa é a minha base, beleza? Então, a partir do seu orçamento, a gente vai desenhar uma estratégia que vai estar dentro do orçamento, diferente da meta. Então, não vai dar para chegar na sua meta. A gente vai tentar chegar próximo com esse valor. Depois a gente escala. Então, são variáveis que a gente consegue acompanhar. E, como eu já disse várias vezes, e é super importante conhecer o seu público-alvo e com quem você vai falar, para que você entenda aonde você vai anunciar também, porque tem isso, é um tópico futuro, e como que você vai falar com ele. Você vai definir para criar
criar bons anúncios e boas chamadas, você precisa entender quais são os diferenciais da sua empresa, o que você oferece, o que o seu produto oferece de diferente do concorrente, né? A gente sempre fala do concorrente, mas não é para copiar o concorrente, é só para pegar uma ideia, uma inspiração. Então, você tendo isso na manga, você consegue criar anúncios que vão falar com a sua audiência e vão ter mais resultados. Então, primeira coisa, definir o objetivo, definir a meta, sei qual é o meu orçamento, eu sei com quem eu quero falar e eu sei o que eu quero oferecer. Já tenho os primeiros passos para começar a anunciar. E aí a gente vai entrar no segundo tópico futuramente para falar aonde vou anunciar. Então, os primeiros passos é definir esses pontos. Tendo isso, eu consigo avançar nas estratégias, que é definir aonde eu vou anunciar. Muito bom, Lê. Muito bacana. Quando a gente analisa os tópicos, assim, não tem para onde correr. É exatamente isso. Em todas as reuniões, em todos os bate-papos, não tem para onde simples correr. assim. Então, é simples assim, não tem segredo. Só que aí, quando a gente analisa, né, quando a gente olha os tópicos, poxa, definir o objetivo de campanha, você quer aumentar a venda, você quer... Cara, se você contratou uma empresa, se você contratou a Incandescente, você já fez reuniões internas, você já fez reuniões com seus sócios, você já entendeu quais são as suas necessidades e o porquê que você vai contratar uma agência e por que você vai fazer investimento em mídia paga. Então isso é essencial. Por exemplo, começar um orçamento teste. Cara, olha que importante isso que colocamos nesse tópico, porque, cara, a gente se preocupa com o seu dinheiro. Isso é assim, a gente se preocupa muito com o seu investimento. Então, poderia ser muito fácil. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos investir X reais e vamos começar a trabalhar. Aí lá na frente a gente entende. A gente vê o que deu certo, se não deu certo. Não, vamos fazer um investimento teste. Vamos analisar se as palavras-chave fazem sentido. Vamos ver se ela tem retorno. E aí sim a gente vai aumentando. E lógico, sempre em contato com o comercial para entender se aquele lead lá da ponta faz sentido. Se aquele lead lá da ponta não está procurando uma árvore de Natal e você está vendendo um outro produto, né? Então, cara, esses tópicos fazem muito sentido. Então, assim, é arroz e feijão. Eu gosto dessa questão que você falou, né, que a Letícia mencionou e você reforçou do orçamento teste, porque eu vejo que é muito comum, às vezes, a empresa chegar e falar assim, eu quero uma agência para me ajudar em growth. Né? Eu sempre dou esse exemplo. Uma agência para me ajudar em growth. Falo, beleza. Então a gente pode fazer, né? Criar o teste AB de campanha e tal, mas a gente vai ter verba para fazer os testes de campanha? Porque por mais que a gente esteja aqui, primeiros passos, tem que ter uma verba de teste para você validar o criativo, validar a palavra-chave, verificar a aderência, né, do público com aquele termo de busca, com a tua oferta de produto ou serviço. Legal, primeiros passos. Só que só fazendo esse paralelo, né, quando o cara já está lá no modelo um pouco mais avançado, ele traz para a gente esse desejo e a pergunta é essa. Você tem aqui uma verba para a gente poder fazer alguns testes com a campanha? Exato. Porque, cara, você tem uma campanha tal que performa tanto. A gente vai ter que jogar uma outra campanha com outra abordagem, com outra estratégia, para verificar justamente qual que vai performar melhor. Precisa ter uma verba para você fazer teste de anúncio, teste de criativo. Faz com estático, faz com vídeo. Vamos ver qual que performa melhor. Marketing digital é muito disso, né? Não é aquela questão de estar na pedra, agora é isso e pronto, acabou. Não, ela te permite, na verdade, acho que essa é a vantagem das empresas que vão ao longo do tempo performando cada vez melhor, porque elas vão separando a verba, vão investindo, vão medindo, vão otimizando, vão aperfeiçoando, vão abrindo outras visões de estratégia para entender aquela que funciona melhor. Só que acho que os passos que a gente colocou ali no slide, cara, são fundamentais para a empresa que está querendo investir em mídia. Exato. Trazendo rapidinho o que você comentou que veio na minha cabeça agora foi o exemplo da rua, né? Essa rua tá cheia. Tem muita gente panfletando. Então a gente tem que entender... Vitrines lindas e Cara, iluminadas. vitrines lindas e iluminadas. Gente com perna de pau, o outro dando cambalhota. E assim, cara, você precisa entender... A gente não sabe se o seu posicionamento tem que ser no começo da rua, no meio ou no fim. Se tem espaço ou se não tem espaço. Se o seu folder, né, ou o panfleto... Cara, se ele tá bonito, se ele faz sentido, se ele não faz sentido, se ele tá no tamanho ideal... E o fluxo dessa rua. Porque às vezes do lado direito da calçada passa mais gente do que do lado esquerdo. E que lado que você tá?
A gente tem que fazer o teste. Só que para eu Exato. entender, eu tenho que ir na segunda-feira, eu tenho que ir na terça, nessa rua, na quarta, na quinta, para entender e assim no final do mês falar, entendi. Passa mais gente do lado direito, do lado esquerdo, mais gente na ponta do que no meio. Então eu vou tentar me posicionar. Só que chegando lá não tem espaço para você, porque é o espaço onde todo mundo quer estar. Então o que que você faz? Entendeu? Essa é uma analogia É aí uma para analogia, né, que eu lógico. particularmente gosto bastante de analogia, que faz com que você que está nos assistindo, você fala, pô, eu sou de um mercado mais árido, eu sou de uma indústria, tenho dificuldade de entender. Justamente a gente traz essas analogias, Exato. que coloca numa linguagem, né, mais neutra, para que independente do teu segmento de mercado, ou da tua função aí dentro da empresa, você consiga entender basicamente, né, o que a gente está querendo dizer com esses exemplos do nosso cotidiano, para ficar um pouquinho mais fácil aí a interpretação. aí. Beleza, podemos avançar, Lê? Podemos entrar aqui no nosso próximo tópico? Bora lá. Show de bola. Boa. Então, o nosso próximo tópico ou são, né, as plataformas ideais para que a gente faça os nossos anúncios, né? Até agora a gente falou sobre anunciar, orçamento público e tudo mais. E aí? Aonde que eu coloco tudo isso? E aí a gente tem muitas plataformas hoje, né? A gente tem o Facebook, Instagram, que é o Meta. Toda Boa. vez que a gente fala Meta, a gente fala de Facebook e Instagram, né? O novo nome que a gente tem. Tem o Google Ads, antigamente Google AdWords, quem é dessa época. Temos o LinkedIn Ads, o TikTok Ads, temos vários ads por aí, tem Shopee Ads, Pinterest Ads, existem várias plataformas. Ah, Lê, eu quero estar em todas. Calma. Vamos por partes, né? A gente precisa entender todos aqueles pontos do slide anterior, e a partir disso, a partir do objetivo, você vai definir a sua plataforma. Cada uma tem a sua particularidade, como eu já citei. Quando a gente fala de Facebook e Instagram, principalmente, a gente está falando de uma ferramenta de atenção. O que é isso? Não necessariamente quem vai ser impactado pelo seu anúncio está pronto para compra. Ele está navegando no Facebook e no Instagram dele e você vai aparecer. Pode ser que ele seja captado através do seu criativo, da sua segmentação, para um momento de compra, que é a campanha que a gente fala de gerar leads. Mas a gente precisa sempre entender que não é uma ferramenta de intenção. Ou seja, esse lead ele não vai chegar com o cartão na mão. Ele não vai chegar pedindo boleto para você mandar para ele. É um lead que o seu comercial precisa trabalhar. É um lead que vai demorar um pouco mais para vender. Se eu falo, por exemplo, de um e-commerce, é diferente, né? Porque ela entra no site, vai lá, vê o produto, gostou ou não, compra. Ou não. Ou vai ver o produto, adiciona no carrinho e vai embora. E aí existem estratégias para a gente resgatar essa pessoa. Isso em todo nicho. Então, é uma lógica para todo nicho. Independente da compra ser online ou ser uma compra consultiva, um B2B, por exemplo. Ah, Leia, B2B não vai dar resultado no Facebook e no Instagram. Por que não? Se ele já acessou o seu site, eu consigo anunciar para ele que já acessou o seu site no Facebook e Instagram. Ele não vai vender? Você não vai vender para ele? Vai, mas você precisa de estratégia. Lembrando que é uma ferramenta de atenção. É só isso que eu preciso lembrar como estrutura para definir onde eu vou anunciar. E o Google? O Google é uma ferramenta de intenção. Normalmente, a principal campanha dentro do Google, eu consigo anunciar dentro de palavras-chave, dentro do YouTube, dentro de sites parceiros, que são aquelas imagens que ficam aparecendo, dentro de shopping, quando você vende um produto online. Mas o princípio básico do Google é uma ferramenta de intenção. A pessoa está buscando pelo seu produto ou pelo seu serviço. Então, normalmente, é um lead mais de fundo de funil, que já chega mais pronto para compra. O LinkedIn é mais, todo mundo conhece como uma ferramenta B2B, que fala direto com o profissional, mas ela tem uma particularidade, que o Vini e o Doug sempre ouvem falar por aí, é uma ferramenta cara. Porque dentro das ferramentas, a gente tem espaços para anunciar. Enquanto, por exemplo, o Meta me vende 10 espaços, o LinkedIn me vende 2. Ou seja, eu vou pagar para mais caro para aparecer para as pessoas. Mas não significa que não dá resultado. Mas eu tenho que estar disposto, como empresa, a pagar mais caro pelo meu lead, se esse for meu objetivo. Então, são particularidades que eu estou trazendo para vocês na hora de definir a plataforma. E o TikTok, imagina que a gente tem os tops. Ele é o último. Não é para você começar a anunciar no TikTok. Ah, Lê, significa que eu não vou ter mais resultado lá? Não, não é isso. Você precisa começar com o arroz e feijão, como o Doug falou. Beleza, comece por onde? Pelo Meta e pelo Google.
Quando você tiver resultado para sua empresa nessas duas ferramentas, dependendo do estilo, né, do segmento, às vezes o LinkedIn e o Google, aí você pensa numa outra ferramenta. Mas antes de ter resultado nessas, você não pensa no TikTok. O TikTok vai ser um adicional. Ele pode sim trazer resultados, mas ele é adicional. Então, o que eu estou querendo dizer? De novo, se eu não tenho um objetivo, como é que eu vou definir a ferramenta que eu vou anunciar? O que eu vou falar, né? O que eu vou trabalhar? Quais são as palavras-chave? Porque o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o TikTok é visual. Então, eu trabalho com vídeo, com foto, com carrossel e um texto acompanhando. O Google, quando eu trabalho palavra-chave, eu preciso definir como que o meu usuário busca pelo meu serviço, pelo meu produto. Quanto eu vou pagar por essa palavra-chave? O que vai ter na minha página de destino? São segmentos diferentes, são plataformas diferentes. Então, eu sempre, o que eu indico de uma maneira geral para você que está começando como empresa, você já faz anúncios, antes de olhar para qualquer outra ferramenta, começa no básico. Começa no Google, começa no Facebook, no LinkedIn, depende da sua estrutura, da sua segmentação. Se você é uma empresa B2B, né, e você quer nesse momento gerar leads, está disposto a pagar um pouco mais caro pelo lead, pode começar no LinkedIn. Então, depende muito da sua estrutura hoje. Então, se você não tem um objetivo, um orçamento básico, né, uma média ali para o que você quer investir, você não consegue definir a ferramenta, a plataforma que você vai anunciar. E existem essas particularidades que vocês têm que levar em consideração na hora de escolher. Opta sempre pelo básico e depois vocês vão escalando os tipos de campanhas e tudo mais. Porque aqui a gente está falando de uma maneira geral, mas esse assunto é muito profundo. Eu preciso entender vários detalhes para construir uma campanha, uma estrutura de campanha, uma estratégia para realmente trazer resultado para o negócio. Olê, deixa eu te perguntar, essas plataformas, né? Cada uma delas, eles estabelecem um valor mínimo de investimento? Dentro do Google, a gente não tem um mínimo Boa. especificamente, é lógico que a gente faz uma análise. No Google, eu gosto sempre de ter como base o custo da palavra-chave. Uhum. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa de manutenção de gerador. Eu vou buscar lá no Google, empresa de manutenção de gerador, quanto que eu vou pagar por essa palavra? Ah, meu custo de palavra-chave é R$ 5. Eu tenho que ter no mínimo 10 cliques por dia. E aí eu faço uma média de quantos cliques eu quero, e aí eu tenho um orçamento final. Lógico que existem variáveis, mas eu gosto sempre de trazer essa ideia, porque não adianta eu colocar R$ 10 por dia numa palavra-chave como essa que custa 5, 5 é só um exemplo, porque ela pode variar de R$ 1 a R$ 50 ou até mais, dependendo do nicho. E aí eu colocar R$ 10 por dia nessa campanha. O que vai acontecer? Eu vou ter 2 cliques no dia e meu orçamento vai acabar. E aí você vai acionar a sua agência, o seu gestor e falar: olha, eu busquei pelo meu serviço lá no Google e eu não apareci. Ou seja, você além de estar gastando o seu próprio dinheiro, porque você está fazendo o quê? Dando uma métrica para o Google que você não é o usuário, porque você busca e não clica para gastar o seu anúncio. Só que você visualizou. Ou não, depende do dia se já acabou o orçamento. Então, você tem que colocar na ponta do lápis. Vale a pena eu colocar R$ 10 e ter 2 cliques por dia? Qual que é a minha taxa de conversão para gerar um lead? Então, R$ 10 nesse sentido, nesse campo, não faz sentido. Então, eu tenho que primeiro entender no Google quanto custa a minha palavra-chave, minha expectativa, aí eu defino o orçamento. Já no Meta, a gente tem sim um mínimo que é de $1 por dia. Isso é o mínimo do mínimo, eu não consigo colocar menos que isso. Não tem relação com o resultado, é a plataforma mesmo que não deixa. E o LinkedIn também, o mínimo é R$ 20 por dia e TikTok R$ 50 por dia. Existem essas limitações nessa, no Google é mais direcionamento mesmo. Eu puxei isso porque, como a Ale falou, né? Ah, faz o básico bem feito, faz o arroz e feijão, Sim. começa por ali, né? Trabalha a meta, trabalha a Google. E quando você pensa numa estratégia embrionária que está começando, geralmente ela começa com um valor de investimento que muitas vezes não é tão alto, né? Principalmente para quem nunca investiu e tudo mais. Eu particularmente não gosto daquela visão de a gente começa pequenininho, aí se der certo a gente aumenta. Isso não tem fundamento, né? Não tem uma lógica nesse cálculo, mas ele vai começar com um determinado valor X, né?
Fala, pô, mas por que a gente vai começar aqui, né, focado no Instagram? Será que um dia tá fazendo um Instagram e TikTok? Eu falei, então, mas quanto que você vai colocar no Instagram por dia? Falei, Vini, tô pensando aqui de começar colocando R$ 30 por dia. Eu falei, então, no TikTok é 50. Vamos começar com o TikTok a R$ 50 por dia? Ou a gente vai começar aqui no Instagram fazendo 20, 25, R$ 30 por dia, né? Que já é uma ferramenta aí de mais massa, faz parte desse pacote do arroz e feijãozinho bem feito, né? Então, sempre que você for pensar em investimento de mídia, no seu planejamento de mídia, também entenda que, né? Vamos colocar X reais no Instagram ou R$ 20 no mínimo diário no LinkedIn para uma campanha, né? Para um anúncio. Então, são ferramentas, LinkedIn e TikTok principalmente, que já exigem que você tenha um valor de mídia já um pouco mais bem estruturado, porque aí você não vai fazer só TikTok. Você vai querer fazer TikTok e o Instagram. Você vai querer fazer TikTok, Instagram e o Google, né? E essas redes, como o LinkedIn e o TikTok, vão puxar o custo mínimo diário lá para cima, né? Então é importante que você tenha isso bem no radar. Era um pouco dessa deixa que eu queria puxar aqui. Maravilha. Vamos pro próximo aqui, ó, mudança do comportamento do consumidor, Lê. Vamos lá. A gente já abordou um pouquinho isso logo no início, né? Mas a gente precisa sempre estar atento a isso, até para escolher o que eu vou comunicar em cada plataforma. A gente falou agora da plataforma e depende do tipo de campanha. Às vezes eu estou fazendo uma campanha no Meta, que é o Facebook e Instagram, e outra no Google. Eu posso, por exemplo, no Meta, trabalhar apenas um remarketing, que é aquele anúncio que eu pego a pessoa que já interagiu com você em alguma maneira, no site, nas suas redes sociais, é seu seguidor, por exemplo, e eu vou trabalhar esse tipo de campanha direcionando já para o meu comercial. E no Google por palavra-chave, são tipos de campanhas diferentes. Ou eu posso trabalhar no Meta uma campanha de topo de funil, onde eu vou ofertar uma planilha, um e-book, um conteúdo rico, um webinar, depende do que eu vou estruturar. E eu preciso entender também se o meu usuário está lá e o que ele está consumindo. Então, hoje, a maioria dos usuários acessam através do celular. A gente pega vários relatórios, independente de qual seja o seu nicho. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas acessam o seu site pelo celular. E aí, isso não tem muito nem tanto a ver com os anúncios, lógico que é uma estrutura, um dos pontos que todas as ferramentas dão de alto ou baixo o resultado do criativo, seja via Google ou via qualquer outra plataforma, é a experiência do usuário na página de destino. Então, se você tem um site que ele não é otimizado para dispositivo móvel, você está deixando dinheiro na mesa. Por quê? Você está levando pessoas para um link, para um local que não está pronto para receber ela. Aí você não vai ter resultado na mídia paga. Então, não é diretamente relacionado aos anúncios, mas tem influência sim. Mudança também no comportamento da compra. Então, às vezes a pessoa, vamos supor, tem um e-commerce. O seu e-commerce, você pode ter o e-commerce, a loja online, ou a loja física, ou os dois juntos. Pode ser que o seu e-commerce seja uma vitrine, onde a pessoa vai ver os produtos que você tem, mas ela compra na loja. Então, se você tem uma campanha no Meta, por exemplo, que faz um remarketing de quem acessou o seu site e manda para o WhatsApp da sua loja e converte como visita, pode ser uma estrutura. Então, observem que isso é essa análise de comportamento. Então, através da análise do comportamento e mudança dos usuários, eu consigo direcionar um tipo de campanha. Às vezes, eu preciso trabalhar dentro dos anúncios, dos criativos, das copies, do que eu vou dizer, algum detalhe específico, algum diferencial que a minha empresa oferece, algum detalhe do meu produto, algum detalhe do meu serviço, para quê? Para quebrar a objeção e essa pessoa comprar comigo. Eu preciso cada vez mais trazer o usuário para uma conexão, para se conectar, para ser mais humano. Porque às vezes o seu concorrente vende a mesma coisa que você. Mas só porque a sua empresa é mais humana, tem uma pessoa falando ali, ela tem mais contato, você vai vender mais que o seu concorrente. Então a gente precisa olhar muito por isso, principalmente agora que a gente está com muita inteligência artificial, a gente não pode esquecer do lado humano, porque é o humano que conecta, né? Então a gente precisa entender essa questão e, lógico, e por último e não menos importante, sempre pensar na privacidade do usuário, na proteção de dados, sempre buscar sobre isso, ter essas informações no site ou qualquer local, não sair divulgando os dados, né, do seu usuário para qualquer um. O seu usuário precisa se sentir confiante dentro dos seus anúncios. Seja ele uma compra online, seja ele para deixar um dado
em relação a baixar um e-book, por exemplo. Então, eu vou baixar um e-book e eu não tenho nada de informação de que aqueles dados estão protegidos, eu vou sair divulgando os dados desse usuário. Ele não vai se sentir seguro. Então, hoje, com a internet, né, tem muita gente desconfiada. Então, a gente precisa passar essa segurança também para o usuário, independente do nicho que você trabalha. E os anúncios online, eles precisam transmitir essa segurança também. Então, de uma maneira geral, eu preciso, resumindo esse slide, olhar para o meu usuário, para o meu cliente. Como que eu consigo, através de um anúncio, então, vejam, que o anúncio é só um momento, é ali, aquele contato que eu tenho com ela. Como que eu vou traduzir tudo que a minha empresa é naquele segundo de atenção que eu conquistei através dos anúncios online? Então, como eu me comunico é muito importante. Então, se você traz esse anúncio, às vezes você fala um detalhe e precisa traduzir isso numa landing page, por exemplo, mas é isso que a gente precisa entender e é isso que é o sucesso do tráfego pago. Como que eu estou comunicando o que a minha empresa vende, o que a minha empresa valoriza, os meus princípios, num momento rápido de anúncio online? Por que é rápido? A gente está concorrendo o dia inteiro, como eu já falei. São segundos que eu preciso prender a atenção do meu usuário, converter ele e levar ele para um comercial ou para uma venda online. Então, são detalhes que a gente precisa sempre se preocupar no usuário. Então, olhem sempre para esse lado do seu cliente. Coloca o papel do cliente antes de subir qualquer anúncio que vocês vão ter mais resultado. E aí, Boa. Douglas? Boa, Ale. Topzera? Topzera demais. Acho que esse slide aí, ele explica muito aí o outro lado, né, da vitrine, pode-se dizer, um lado muito importante, né, os tópicos aí que você passou muito bacana, né, principalmente dispositivos móveis, cada vez mais a galera utilizando o celular, comportamento no celular, então as pessoas têm iPhone, por exemplo, e aí lá já na mídia paga já dá uma travada quanto a isso, dependendo aí do anúncio também. Um ponto muito importante que a Lê comentou, que é o segundo, né? Então a gente tem toda essa ação, todo esse investimento, esse clique, ele leva segundo para o seu potencial cliente lá na frente, né? Lá na ponta, né? Então o criativo, a forma como a gente está se comunicando com ele, que muitas vezes a gente como profissional, a gente entende como utilizar um copy que vai chamar a atenção e o cliente fala, poxa, eu não gostaria de falar isso, eu acho que eu gostaria de ser um pouco mais formal e tal, mas não vai fazer muita diferença, porque o seu potencial cliente na ponta, ele está recebendo milhares de informações, mas milhares de informações. Então, o que chama a atenção e realmente já colocar lá, cara, o que você resolve como problema para ele? Que em uma frase, ele lendo aquilo, ele fala, cara, deixa eu dar uma olhada nesse Instagram, ou deixa eu entrar em contato com eles, porque era exatamente isso que eu tô precisando. Então, se a gente sabe, quem compra da gente, qual é o problema que a gente resolve, e conseguir transmitir isso através do marketing digital, principalmente na mídia paga, cara, o resultado vai chegar cada vez mais rápido. Como uma consequência. Como uma né? consequência. Aquela história, né, cara? Escolhemos a ferramenta ou o mecanismo, o anúncio de mídia paga no canal digital. Cara, tem as regras do jogo, tem os algoritmos, tem a expectativa das plataformas com relação aos anunciantes, tem as regras do que se espera como segmentação de público, né, o material, a palavra-chave. Até, Lê, eu queria que você comentasse um lance que eu venho ouvindo bastante aí, aquela questão da pessoa que queria jogar a palavra-chave no Google e aparecer a nível Brasil, né? Como o Google já tem rebatido muito essa questão e tem fortalecido ou incentivado as campanhas mais regionais, mais locais, porque essa é a verdade, né? É o nosso modelo de comportamento, né? Exato. É aquela coisa, quando eu quero aparecer para todo mundo, eu não apareço para ninguém. Isso é independente da plataforma. O que a gente já falou aqui sobre Google? Eu pago por palavra-chave. Então, se eu pago, vamos pensar na estrutura de novo dos R$ 5. Eu pago R$ 5 no meu clique. E eu tenho um orçamento de R$ 20. E eu quero aparecer toda hora na primeira posição para o Brasil inteiro. Não vai aparecer. Por quê? Vou usar a analogia do leilão de bois, que não poderia faltar, né? Como que Boa. funciona o Google? Todo mundo aqui já ouviu falar do leilão de bois. Tem o boi, e quem é o boi do Google? A palavra-chave. Você dá um lance por essa palavra-chave. Assim como você dá um lance, o seu concorrente também dá.
Além, então, se eu colocar R$ 10 de lance na palavra que custa 5, eu vou ganhar? Não é só isso. O leilão de bois, ele funciona tanto como lance, como a experiência do usuário na página de destino e a taxa de cliques esperada. Então, o Google, ele já tem todo esse histórico. Ele já sabe mais ou menos quantos cliques você vai receber em cada palavra, quanto ela custa. Ele sabe que o seu usuário precisa ter uma navegabilidade boa ali no site. Então, eu preciso pensar nisso, na experiência do usuário também. Então, você não vai atingir a nível Brasil nas primeiras posições usando um orçamento baixo. Por quê? O que ele vai fazer? Ele tem um algoritmo por trás. Ele vai mostrar normalmente nas cidades mais populosas, São Paulo, por exemplo. Então, o que acontece na maioria das campanhas a nível Brasil? Quando você olha para o local, as impressões maiores estão em São Paulo, mas o meu cliente será que está lá? O Google não sabe. Então, às vezes você entra dentro da otimização, o Google está mandando você fazer várias coisas, mas ninguém melhor que você para conhecer o seu negócio. Então, se você sabe que, por exemplo, Paraná é seu melhor pico de vendas, por que você vai fazer uma campanha a nível Brasil só para aparecer a nível Brasil e testar outras regiões, sendo que você pode ser muito mais assertivo em uma região que você já sabe que vende? Você pode fazer uma campanha também a nível Brasil. Aí entra o teste. Pode ser que a nível Brasil você tenha um orçamento maior e, como você deu mais inteligência para o Google, ele traga mais resultado? Pode ser. Mas será que é o momento do seu negócio? Então, são coisas que a gente precisa colocar na ponta do lápis. Então, não adianta eu ter uma verba baixa e querer aparecer a nível Brasil nas primeiras posições toda hora, que não vai aparecer. Sensacional, hein, cara? Eu Muito queria só bom, que ela hein? colocasse esse pitaquinho aí, porque realmente eu vejo, né, e sei Sim, que é uma dúvida, às vezes é um anseio, né, do empresário que quer fazer um pouco essa dinâmica de campanha, sim. e acho que era bacana trazer. Mas, ó, da minha parte, estou satisfeito com relação ao nosso webinar de hoje e a aula que a Letícia veio compartilhar aqui com a gente. Boa. Quero agradecer muito você, Lê, por essa aula. Foi sensacional, né? É muito construtivo e assim, lógico, como você comentou, né? Tem muita coisa ainda. Conforme você É. vai acessando as plataformas, a gente pode fazer, para cada plataforma daquela, dá para fazer um webinar tranquilo, Total. uma aula particular. E aí tem um detalhe muito importante, eu já quero puxar você que está assistindo e você É. ficou interessado em saber um pouco mais sobre as plataformas, te dou duas opções. A primeira opção é entre em contato com a Incandescente. A gente Boa. pode estar fazendo uma reunião com você. A Letícia também pode participar desse bate-papo junto com a gente e aí tirar as suas dúvidas. Então, você que está assistindo o webinar, acessa lá o nosso site, nosso WhatsApp, comunica com, olha, eu assisti o webinar de vocês falando sobre mídia paga, gostaria muito de uma reunião com vocês para a gente falar sobre tal plataforma, queria tirar algumas dúvidas, por favor, fique à vontade. Ou também, você pode sugerir também o próximo webinar da plataforma que você achar interessante. A gente traz a Letícia aqui, a gente entra um pouco mais em cada plataforma, vai tirando as dúvidas, então é muito importante você participar, é muito importante você colocar seus comentários, até então para a gente entender como a gente pode te ajudar. E aí das duas formas, né? Ou trazendo um webinar um pouco mais completo, e aí por cada plataforma, e aí conseguindo compartilhar com outras pessoas que têm a mesma dúvida que você, ou então entrando em contato com a Incandescente, a gente fazendo uma reunião específica aí para também tirar suas dúvidas. 100%. Valeu, Lê. Isso aí. Obrigado hoje, viu? Obrigada Mais a uma vez vocês. estar com a gente. Prazerzão. Obrigado, Lê. Obrigada, foi um prazer, pessoal. Obrigada. A gente que agradece. Tchau, tchau. Tchau.